Pá! Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um programa aqui do Visão Consultiva. Hoje eu estou com a minha querida amiga Enza para falar sobre consultoria psicológica. Ela vai contar um pouco sobre como as mulheres precisam cuidar delas mesmas e especialmente sobre a história dela. Enza, obrigado por aceitar meu convite de vir aqui contar a sua história. E assim, papo descontraído, eu quero saber da sua história, não tem script, não tem pergunta pré-aprovada. Conta pra gente, na verdade. Como foi essa história? Como você chegou aqui? Eu quero começar agradecendo por estar aqui. É uma honra abrir todo esse campo de conhecimento, porque eu sinto que quando a gente se reúne, existe uma outra mente mestra aqui que está também interagindo conosco para trazer exatamente esse ponto de transformação, né? Então, gratidão por poder me colocar a serviço de um bem maior e, principalmente, compartilhar algo que pode gerar impacto na vida das pessoas. Bom, para quem ainda não me conhece, né, eu atuo como psicóloga e desde 2004 eu venho na área de gestão de pessoas, também especificamente. Sim. Só que a minha história começa um pouco antes. Eu tinha muita vontade de empreender. Eu sempre fui muito apaixonada assim, por pessoas, por esse mundo empresarial. E com 14 anos, eu pedi para minha mãe de presente um telemensagem. Eu queria muito montar um negócio, não importava o que fosse. Eu queria ter esse experimento. E aí, a gente montou um telemensagem que, na época, na minha cidade, eu sou lá do interior da Bahia, não tinha muitas empresas que atuavam nesse ramo, nesse nicho. Eu vou falar para você, eu nem sei o que é telemensagem. Imagino. Você vai ter que explicar aqui, porque eu acho que a audiência também não vai saber. Eu imagino. E talvez algumas pessoas já receberam, que é uma mensagem fonada. Às vezes as pessoas queriam trazer suas emoções, fazer uma mensagem de aniversário, pedir perdão, declarar o seu amor. Era aquele carro que parava na frente da escola e falava assim: Oi, Fernanda, tudo bem? Feliz aniversário. E não, era de por vergonha. telemensagem, era por telefone. Recebeu uma ligação? Recebi uma ligação com áudio. Ok. Continue. Então, foi uma forma que eu encontrei de tudo aquilo que pulsava dentro de mim, dentro de ideias, vontade de empreender, contato com pessoas, porque, querendo ou não, eu falava o dia todo com pessoas, né? Entendendo como é que as pessoas estavam... Você ligava para a pessoa? A pessoa ligava. Tinha um número de telefone que era divulgado na cidade. E aí eu ganhei um computador na época que era uma Epson, que era o sonho de todo adolescente, era receber, ter um computador Epson na época. E aí eu recebi de presente de aniversário junto com isso. Eu comprei esse kit, que eram várias mensagens, tinha mais de 1000 mensagens gravadas. Eu ouvi essas mensagens para compreender qual que seria melhor dentro daquela dor, daquela necessidade. E aí vai começar essa parte da consultoria, né? Porque eu entendi depois que o que eu estava fazendo era uma consultoria. A pessoa me ligava, eu compreendia qual era o desejo dela, qual era a dor dela naquele momento, primeiramente, né? Nossa, eu briguei com a minha namorada, estou com dificuldade de expressar, pedir perdão, falar exatamente aquilo, qual a mensagem que vai trazer mais alinhamento com aquela pessoa que queria passar. Então, em primeiro lugar, eu entendia qual o desafio dela e qual o ponto que ela queria chegar. O ponto B, no final, com aquela mensagem. Tipo um pedido de perdão, uma mensagem de feliz aniversário. Feliz aniversário, de declaração, né? E aí, o que acontecia? Lá nós tínhamos mais de 1000 mensagens para atender dentro da solução do que a pessoa buscava. E foi muito legal, porque no primeiro mês do telemensagem, a gente já conseguia um faturamento que, para a minha cidade interior, ganhar um salário mínimo, ainda mais adolescente, Sim. Nossa, era muito. Muita coisa. Eu queria ganhar R$10 para mim, eu já estava feliz se eu ganhasse, porque eu queria experiência, eu queria aprender com aquilo, eu queria começar a entender como funcionava esse mundo dos negócios. E eu me lembro que no primeiro mês, eu acho que o salário mínimo estava mais ou menos R$200, a gente faturou R$300 na primeira semana. Proporcionalmente a pessoa ganhar R$2.000 hoje, né? Mais ou menos. Tipo isso. Então, para mim, nossa, foi maravilhoso, assim. E foi muito bom também entender como o ser humano tinha esse desafio de expressar as suas emoções. Eu já compreendi ali. Sim. Que a maior dor era uma dor emocional, querendo ou não. Tinha muitos aniversários, Feliz Dia das Mães, mas também eu atendia muitas pessoas que estavam com questões delicadas dentro dos conflitos nos relacionamentos e queria uma solução para isso. Isso tem muito na rádio hoje, né? Tem alguns programas de rádio lá no final da tarde, tal, que o pessoal liga, porque eu queria falar com tal pessoa, eu tô com tal dificuldade. Tem acho que na Jovem Pan, que
passa entre 5 e 7 da noite. De vez em quando eu ouço, quando eu tô indo para casa, que é isso. Eu tô com problema de relacionamento, aí liga e conversa com o pessoal, e aí o pessoal liga para outra pessoa e fala, mas o que aconteceu? E tenta explicar e tal. E aí depois uma pessoa... Não sei se no seu caso elas falavam uma com a outra ou você só transmitia a mensagem? Eu só transmitia e tinha uma função depois que a gente colocou que a pessoa poderia ouvir a reação da pessoa. Okay. Então você gravava como a pessoa recebeu a mensagem? Como ela recebeu, o que ela falou, depois tinha essa função. Mas inicialmente nem isso. E foi tão interessante compreender, Guto, naquela época, que também tinha outro ponto. Hoje eu atuo como psicoterapeuta também, né? Dentro das organizações eu atuo com psicologia organizacional, tem alguns projetos do Reprograme Mulher. Só que naquela época, querendo ou não, era um trabalho terapêutico, porque a pessoa tem uma necessidade, e a gente vai entrar até nessa parte das organizações, uma necessidade de ser ouvida na essência. Sim. Então, ali, ela me ligava, eu compreendia o que estava passando com ela, eu ouvia ela na essência, e recapitulava tudo o que ela estava passando e depois trazia uma solução. E eu sinto que isso aqui trouxe uma base para tudo que eu venho construindo e compreendendo o ser humano. E ali despertou essa grande paixão. Foi quando eu percebi que eu realmente gostava de lidar com pessoas, de gerir pessoas, de desenvolver pessoas e trazer essas soluções dentro desse campo psicológico, emocional e também algumas coisas para além disso, porque a gente também trabalha no nível comportamental, né? Ok. Então, assim, eu tô contando essa história também porque hoje, poucas vezes eu falei isso na internet. Então, eu tô contando a primeira vez aqui, na verdade. Então, seja bem... Aqui espaço é para isso. Como eu falei no começo, a gente não tem um script. É para contar a sua história, como é que você chegou aqui. Então normalmente eu conto, né, essa parte terapêutica, como eu comecei meu autoconhecimento, como foi esse despertar, como foi esse processo de transformação. Mas tem esse ponto que eu sinto que é importante, sabe, da minha história, porque foi onde realmente eu comecei a me colocar no mundo, expressar no mundo, trazer as minhas ideias e transformar isso num negócio e que hoje traz muita contribuição de todas as organizações que eu passei, que eu venho passando, também que eu atendo. Ok. Durante essa caminhada. O que veio depois disso? Porque aí você deve ter terminado o ensino médio, foi cursar psicologia e como foi esse processo? Então, eu sempre também gostei de inovação. Okay. Eu gostava de inovar. Então, tem algumas pessoas... Bem inovador, inclusive, o projeto que você fez ali. Pois da telemensagem, da telemensagem, né? E aí tinha alguns pontos, assim, que eu sentia que eu poderia entregar um pouco mais. Mas eu não sabia por onde começar. Então, naquela época, tinha aquela internet de escada. Nossa, sim. Não. Aí você tinha que entrar na internet depois das 10 da noite, que era mais barato e tal. Nossa, pessoal, nem imagino o que a gente passava. Era ICQ na época, né? Para trocar ideias com as pessoas. E eu comecei a entrar em salas de bate-papo do UOL, que naquela época tinha salas de bate-papo por tema. E eu comecei a entrar nesse tema de empreendedorismo, temas que estavam ligados, de certa forma, ao autoconhecimento. E aí eu tive uma informação que ia começar a ter o primeiro ciclo pelo Sebrae de aulas online, virtuais, naquela época. Então, hoje, a gente está aqui, né, com vários cursos na internet, mas não era tão difundido Não tinha nem YouTube. Não tinha nem YouTube. É verdade, não tinha nem YouTube. O YouTube fez 20 anos agora, né? Sim. Isso já tem muitos anos. Então, naquela época, eu entrava nessas salas de bate-papo para trocar experiências com as pessoas. E aí eu fiquei sabendo que ia começar a ter essas trilhas online pelo Sebrae. E um dos cursos que tinha era cursos de fidelização de clientes. Okay. E eu falei, nossa, eu quero saber o que eu posso melhorar, o que eu posso fidelizar ainda mais dentro dessa jornada aqui com telemensagem aos meus clientes. E eu criei um projeto voltado... Quando a gente terminava a trilha, a gente também criava um projeto de solução dentro desse processo de fidelização de clientes. E aí eu criei toda uma ideia, assim, de pegar, por exemplo, para empresas clínicas que tinham questões de aniversários de clientes para lembrar, mandar uma mensagem de feliz aniversário, de quando o cliente chegava e fechava algum negócio, dar boas-vindas. Então, eu comecei a criar mensagens personalizadas para algumas organizações dentro das necessidades delas. Boas-vindas aos clientes, aniversários, datas comemorativas. Tinham pessoas que eram advogadas, tinham pessoas que eram médicas. Você fazia isso por telefone também? Por telefone, mandava uma mensagem personalizada. A empresa mandava. Massa. E era uma forma o quê? Da pessoa ser lembrada, mostrar que ela era importante naquele momento. Sim.
trazer essa importância. Então, eu criei todo esse projeto de fidelização de clientes, só que para telemensagem, e trazendo para que ela tivesse vários pontos de lembrança ao longo do ano. Não só no aniversário, né? Mas dentro da profissão dela. E aí, beleza. Criei esse projeto. Foi o último dia. Fui para uma... Naquela época, tinha Lan House também, né? Nossa Senhora. Eu joguei muito... Eu ia com os moleques do condomínio jogar CS, jogar GTA. Tá se entregando também aqui. E aí, eu comecei a... Fui para uma Lan House, imprimi, porque eu não tinha impressora ainda. Imprimi todo aquele projeto. E eu falei, não, eu quero ter isso registrado. Aí, eu vou para uma consulta numa clínica odontológica. E eu esqueço o meu projeto lá. Eu não sabia. Eu já tinha andado por tantos lugares naquela cidade de Eunápolis que eu não sabia onde eu tinha esquecido. Eu falei, caramba, que coisa, como pode? E pior, porque naquela época a gente usava um CD ou um disquete. Ainda tinha disquete na minha época, tá? Tava num disquete. O projeto estava junto com um disquete que eu tinha feito. Nossa, você deixou o projeto que você desenhou e o que você imprimiu. E o que eu imprimi. Ok. Tu acredita? Só que aí, qual foi o grande lance da história? Esse dentista, ele leu esse projeto que estava impresso e ele achou incrível. E aí ele falou, tem como você implementar tudo isso? Aí ele me convidou. Ele falou, olha, você é a Enza, olha, você esqueceu um projeto aqui na clínica odontológica. Eu imagino que é muito importante para você isso. E eu queria ter uma conversa com você. Ele me chamou para essa conversa lá. E ele falou, tem como você implementar tudo isso aqui na clínica que você idealizou para sua empresa de telemensagem? Sim. Eu achei fantástico. Era um funil de fidelização de clientes, na verdade. Sim. Tanto no caso da empresa, trazendo essa ideia para mandar essa mensagem, mas também tinha as minhas com o meu cliente. Porque eu estava mapeando se ele era médico, eu ia mandar também uma mensagem para ele. Sim. No aniversário dele, eu ia mandar uma mensagem minha, personalizada, com a minha voz para ele. Então, isso foi maravilhoso. E a gente chegou, ele falou assim, olha, eu queria te convidar como uma consultora. Você poderia me dar uma consultoria? Eu nunca imaginei de ser consultora na minha vida. Nunca tinha passado, porque até então eu era uma empreendedora, adolescente, jovem. Estava desenvolvendo um projeto. Que estava desenvolvendo um projeto, que estava ali em busca de conhecimento, buscando inovação, formas, né, de fazer diferente do que meus concorrentes faziam. Então, todo momento eu buscava o que eu posso me diferenciar dos meus concorrentes que começaram a ter na cidade, que as pessoas iriam continuar conectadas comigo. Então, tinha essa atenção personalizada, tinha esse sistema de fidelização. E aí, ele me falou, Bessi, você pode ser consultora? Prestar um serviço de consultoria na minha empresa para implementar? E eu falei, caramba, eu nunca fiz isso, não sabia nem quanto cobrar. Não tinha nem essa noção. Então, fui pedir ajuda ao quê? Gratidão, Sebrae. Isso é uma coisa que eu tive um preconceito muito grande durante muitos anos com o Sebrae. Antes de conhecer o Sebrae de verdade, não, porque o Sebrae tá lá para ficar batendo papo, coisa do governo e tudo mais. E aí, quando eu conheci, eu também sou muito grato ao Sebrae. Eu aprendi muita coisa, já fiz curso no Sebrae. Hoje, inclusive, ministro aula de pitch dentro do Sebrae Lab. Olha que maravilha. Para startups, empresas de tecnologia. E realmente a galera recebe muito. Você consegue ir lá, inclusive serve para você, empreendedor, se você estiver montando seu projeto. Você pode e deve ir ao Sebrae mais próximo de você e falar, eu estou com um desafio. Pode ser de preço, de negócio, de venda, de financeiro. Eles não vão te financiar a empresa, mas vão te ajudar a estruturar a parte financeira da empresa. Então, eles têm realmente excelentes projetos para ajudar a galera que está precisando. Com certeza. Eu nem paguei nesse curso online que eu fiz, entendeu? Sim. Entregou muito valor. Eu achei, assim, muito... Para a nossa época, era muito inovador o que eles estavam fazendo. E de alto valor. E tinha aquele ponto também fixo na cidade. Então, eu fui lá para pedir ajuda. Sim. Fisicamente. Falei, olha, eu recebi uma proposta para prestar um serviço de consultoria. Eu não sei nem como cobrar, o que cobrar e o que preparar essa proposta. E a pessoa que estava lá, que era a coordenadora, aliás, a atendente, me atendeu e me passou para a coordenadora da época, a supervisora. E ela me deu esse primeiro direcionamento, esses primeiros passos do que eu poderia fazer. Então, assim, eu tenho uma profunda gratidão. Eu não me lembro o nome dela agora, mas eu vou recapitular, porque foi realmente uma pessoa que fez a diferença. Mas, enfim, voltei com a proposta e eu fechei meu primeiro contrato de consultoria. Ótimo. Então, naquela época, ele perguntou, quanto você quer ganhar? E aí, eu fiquei pensando, né? Eu falei, vou cobrar, então, uns R$300, que foi o valor que eu recebi na primeira semana, que para mim já estaria ótimo. Imagine, receber por mês
já o equivalente ao que eu recebo no meu negócio, mas seriam poucas horas que eu teria que ir lá. Eu iria uma vez por semana para prestar esse serviço e começar a implementar tudo isso na empresa. Então, seriam 4 dias para receber R$300. Sim. Foi muito bom. Bom, seguindo disso... Aceitou a proposta? Aceitou de imediato, de imediato. Foi melhor do que isso. Por quê? Eu comecei a implementar em um mês, eu era paciente 64. Eu me lembro que na minha ficha lá tinha um número. Ele tinha um sistema, eu era paciente 64. Em um ano, nós saímos de 64 para 600 pacientes. Para uma Por conta cidade dessa interior, fidelização. por conta de várias ações que a gente foi fazendo ao longo do tempo, além dessa fidelização. A gente começou a fazer ações nas escolas, trazendo o aluno para dentro do consultório, oferecendo vários benefícios. A gente criou um clube de benefícios na época, criamos um cartão de benefícios, que hoje tem... Muitas pessoas falam sobre isso, né? Mas na época não era tanto conhecido. Então, a gente criou o primeiro cartão de benefícios da cidade. Então, era a primeira clínica, e era uma clínica odontológica. E aí, a gente ofereceu documentação gratuita. Enfim, a gente trouxe o quê? O nosso diferencial. E aí, nesse diferencial do que os concorrentes não estavam fazendo, nos posicionou nesse primeiro ponto de receber 600 pacientes. Deu muito certo, só que aí ele falou, Enza, não dá mais para você ficar, talvez, no seu negócio. Porque isso exige muito tempo. Olha o tanto que a gente cresceu. E aí, ele me fez uma proposta de começar a gerir equipe, porque a empresa foi para 3 vezes mais, né? Aliás, 3 vezes não, foi 10 vezes mais em volume de clientes. E a nossa equipe, a equipe que ele tinha lá, ele cresceu em 4 vezes, na verdade. E foi aí que ele me fez uma proposta de ficar nessa parte mais administrativa, mas também focada na gestão de pessoas. Ajudar ele a gerir a equipe que ele tinha crescido. E aí foi que eu fui fazer uma formação em gestão de pessoas e consultoria empresarial. Então, na verdade, eu comecei sendo assim, prestando esse serviço de consultoria, de implementação desse projeto, e depois que eu fui fazer a formação. Então, eu já fui na prática, compreendendo como funcionava. E depois eu fui tendo acesso a ferramentas que potencializou em muito os nossos projetos e os nossos negócios. E foi aí que eu tive o primeiro contato com o coaching. Ok. Naquela época, ninguém sabia o que era, perguntava se era roupa, se era de comer. E o coaching era desse jeito. Onde vivem, o que comem. Onde vive, o que come, o que fazes. O que é isso mesmo que você está falando aqui? E eu tenho muita gratidão a esse dentista. Ele não está aqui mais entre nós, que é o Tiago Figueiredo. Talvez esteja ouvindo a gente aqui. Talvez esteja aqui ouvindo a gente. E eu tenho, assim, uma profunda gratidão, Tiago, porque ele viu um potencial que nem eu mesma enxergava em mim. Eu falei, caramba, isso tem valor, isso tem muito valor. E, através de toda essa experiência e essa oportunidade que ele me deu, eu tive um contato mais próximo com o ser humano, porque até então eu ficava no telefone. Sim. E ali eu estava lidando com pessoas diariamente, entendendo como as pessoas funcionavam e como a gente poderia potencializar esses resultados quando a gente tinha esse olhar humano, entendendo qual era a potência que tinha por trás desse ser humano. E isso foi uma grande diferença. E foi uma grande virada de chave para mim. E o coaching me trouxe muito isso. A gente fala que o coaching é essa aceleração de resultados, mas eu vejo que o coaching também é esse impulsionar humano, esse olhar humano. Então, foi compreendendo que todo ser humano ele tem 4 necessidades básicas, né? 3 principais, mas para mim também tem a 4ª, que é de amar e ser amado. Todo ser humano tem essa necessidade de amar e ser amado. Okay. Todo ser humano tem uma necessidade de ser ouvido na essência. Todo ser humano tem essa necessidade de errar, porque nós estamos aqui aprendendo, né? E eu falo que todo ser humano ele tem essa necessidade de aprender e fazer diferente. Então, quando você conecta com essa potência e entender quais são os talentos dele, ele tem essa vontade de ser útil, de entregar algo genuíno no mundo. Só que acontece que, muitas vezes, o ser humano ele não se compreende, ele não sabe quais são essas potências, quais são esses talentos, quais são essas qualidades natas que já existem aí. Mas, quando você ativa, quando você traz esse olhar para ele se reconectar com essa potência, aí essa produtividade vem. Aí, essa zona de fluxo que a gente chama dentro desse processo de coaching, que é exatamente... saber o que você tem de melhor para oferecer no mundo e que o mundo precisa.
Então, eu comecei a ter agora um outro tipo de trabalho. Foi um ponto de virada. Que é entender como cada pessoa funcionava, ouvir ela na essência, mostrar que ela era importante, que ela era amada dentro dessa organização, que ela tinha um valor para a organização e como eu poderia ativar o que existe de melhor dela a serviço de um bem maior, que, no caso, era a saúde bucal que a gente cuidava. Sim. Naquele momento, mas a gente não cuidava só de uma saúde bucal, a gente entregava sorrisos. Sim. A gente trazia de volta essa vontade de sorrir, porque muitas vezes a pessoa tinha um bloqueio, tinha uma questão ali, e a gente trabalhava essa questão para que ela voltasse a sorrir, sabe? Então, eu entendi assim a importância da gente conectar com esses valores e todas as ferramentas nos impulsionou. Então, o coach veio também como um acelerador, um impulsionador dos resultados que a gente entregava naquele momento e esse olhar para o ser humano. E nessa época você estava você estava no dentista e aí você migrou para o modelo de operar isso em outros negócios. Foi isso? Também. Aí, o que aconteceu? A gente começou a cocriar uma metodologia que a gente pudesse abrir outras filiais nessa clínica. Da própria clínica. Ok. Então, nesse modelo, a gente precisava entender o nosso modelo de negócio, né? Como era a metodologia de gestão das equipes que a gente tinha, o que tinha dado certo, o que não tinha dado tanto certo, o que a gente podia fazer diferente, o que a gente poderia padronizar para modelar isso naquela época. Então, a gente fez algumas consultorias e aí, dentro dessas consultorias, teve uma oportunidade da gente estar concorrendo a um prêmio do Sebrae Nacional. Só que, para isso, a gente precisava, primeiro, mostrar que funcionava dentro da nossa organização. Então, a gente começou a trazer essa trilha de gestão de pessoas, de gestão de negócios, de gestão de clientes lá dentro da organização. E isso trouxe um modelo, só que a gente não conseguiu implementar na época, porque foi exatamente quando o Tiago partiu. Putz. Infelizmente, ele partiu devido a um acidente de carro. E aí a gente não conseguiu avançar dentro desse modelo. Mas os outros empresários que compraram a clínica naquela época, eles fizeram isso em outros modelos, sim. Então, a gente acabou não criando exatamente filiais, mas o que nós estruturamos... Deixou um legado, né? Deixou um legado. A gente multiplicou isso em Minas, que tinha uma unidade em Minas, e tinha uma unidade também em João Pessoa, que eram de outras clínicas, mas que não funcionavam dessa forma. E aí eu fui, sim, prestar serviço de consultoria, de implementação nesses lugares, e a gente multiplicou tudo isso. Então, não ficou perdido, ao contrário, ele deixou um grande legado aí. Isso é fantástico, saber que a gente consegue transformar a vida de pessoas ou de empresas, né, porque está sempre envolvido, né, empresas e pessoas, as pessoas formam e fundam as empresas, e saber que o nosso trabalho, nosso investimento, a nossa energia consegue impulsionar, né, e colocar as pessoas, às vezes até na trilha que faz mais sentido para elas. Eu queria saber se você tem algumas histórias aí nesse caminho que só do fato de ouvir e de se conectar às pessoas, ela muda de jornada. Porque eu também acho que tive essa dificuldade, eu acho que muita gente tem essa dificuldade de saber a jornada dela. Ela é obrigada, né, por uma série de fatores aí para o mercado de trabalho, trabalhar e procurar um emprego, e acaba aceitando qualquer tipo de emprego pela questão salarial, e nem sempre, na verdade, eu diria que a maioria das vezes não tem conexão nenhuma com ela, e ela está trabalhando ali ela entra naquela zona de segurança, porque eu estou recebendo salário, estou trabalhando com aquilo. Como é esse processo para você, de você enxergar e entender a pessoa e, eventualmente, até transformar e falar, olha, existem outros caminhos para você? O que você tem em volta disso para contar para a gente? Nossa, fantástica essa pergunta, sim. E sinto que ela é essencial, porque eu sinto que parte daí, de compreender quem está chegando e, principalmente, compreender qual é essa zona de fluxo e o potencial dela, porque, às vezes, nem ela mesma sabe. Então, muitas vezes, quando um colaborador chega dentro da organização, é essencial a gente fazer um mapeamento desses potenciais, desses talentos, dessa zona de fluxo e também da zona de esforço dela. Porque um desafio que eu observo em grandes organizações, aliás, em todas as organizações, mas principalmente as grandes organizações, é que a pessoa é uma pessoa certa, mas muitas vezes está no lugar errado, está numa zona de esforço dela.
E por essa necessidade que você trouxe exatamente. A primeira pessoa, primeiramente, ela quer essa sobrevivência, de manter essa sobrevivência. Ela quer um emprego para ter aquela renda. Só que ela não compreende que por trás dessa necessidade de sobrevivência existe uma potência. Existe um talento. Existe algo que ela tem e que ela pode entregar. E se ela fica nessa zona de fluxo, ela pode potencializar ainda mais e ela pode gerar mais produtividade dentro da organização. E isso, internamente, ela sentindo tanto que ela está produtiva, feliz e útil, isso vai elevar o nível de satisfação e, naturalmente, de felicidade dela dentro da organização. Então, trabalhar de uma forma produtiva e feliz ao mesmo tempo, isso impacta na qualidade da saúde mental e na saúde emocional dessa pessoa, desse colaborador. Então, qual o primeiro ponto? O que você gosta de fazer? O que você faz? Tem algumas perguntas-chave. O que você faz naturalmente? O que você entrega sem esforço? Que você entrega assim, com uma velocidade muito maior do que talvez outras pessoas que você conhece aí. O que é aquilo que as pessoas costumam te pedir ajuda? Então, eu gostava muito de fazer entrevistas perguntando coisas nada a ver. Todo mundo tem aquela padrão, né? Nossa, eu já até... Eu saio desse padrão porque eu quero ir para a essência da pessoa. Sim. Eu quero entender qual é o potencial dela na essência. Então, eu faço perguntas assim que dificilmente, num padrão de entrevista, fazem. Tá, o que faz o seu coração vibrar? Eu não consigo responder esse debate pronto. Eventualmente, a gente acha a resposta, mas é uma pergunta que deixa reflexivo, né? É reflexivo? Então, a pessoa vai assim, no fundo, no mais profundo. Só que quando a gente acessa esse mais profundo dela, você vai acessar exatamente essa essência e essa potência. Então, o que faz o seu coração vibrar hoje, Guto? Hoje, assim, bem debate pronto, minha filha. Então, ótimo. Nana, ela não vai estar me assistindo porque ela tem 10 meses, bem pequenininha. Mas no futuro, Nana, você vai assistir isso aqui, você vai entender como tudo começou. Mas ela vibra tudo, absolutamente tudo. Acaba realmente sendo a minha essência, né? Então, tá engraçado porque... Não sei se tem direto ou indiretamente conectado a isso. Quando a gente... eu e minha esposa, a gente foi se programar para ter filho. Uma pessoa falou para mim que um filho vem com um pão embaixo do braço. E eu fiquei... Como assim pão embaixo do braço? O bebê acabou de nascer. E aí a pessoa me explicou que... considerando uma família, né, que tem um filho, ela normalmente... Esse filho impulsiona você a prosperar na vida. Impulsiona você a trabalhar mais, trabalhar melhor. E eu acho que eu nunca trabalhei tanto... E eu trabalho feliz, eu gosto do que eu faço. Mas eu trabalho, sei lá, 60, 70 horas semanais. De segunda, quase domingo. A minha esposa não gosta muito que eu trabalhe domingo, mas... E às vezes eu tenho que mexer no telefone, tô lá. E por conta disso. Então, eu acho que isso é um ser pulsante que tá fora, mas também tá dentro, assim, que me incentiva e me motiva muito. E, claro, fazer o que eu gosto, né? Olhando na parte profissional, conseguir trazer o conhecimento que eu acabei adquirindo nos últimos anos para essa parte comercial, para desenvolvimento comercial de empresa. E ver a empresa num momento antes de eu entrar e outro momento depois. É sempre muito legal, né? Ver que a empresa cresceu, ver os números lá no gráfico crescendo. Então, acho que está muito conectado com isso. Eu não sei se eu respondi a sua pergunta, Maravilha. mas... Aí, olha para você ver. Eu já entendo com a sua resposta que a família é um valor para você. Sim, entende? Total. Aí a gente vai compreendendo o quê? Os valores dessa pessoa. E a gente vai identificando se os valores estão alinhados com a nossa organização, com o nosso projeto. Isso é fundamental, porque se tiver valores desalinhados, não vai dar match. Não vai dar certo. Então, olha que legal. Família é um valor... pensar como é que eu faço processo seletivo, porque, nossa, eu já devo ter feito mais de 100, eu nunca parei para pensar nisso, e realmente faz muito sentido. Isso é o que vai sustentar, porque não basta simplesmente recrutar pela parte técnica, pelo conhecimento. A pessoa, você quer que ela fique anos. Afinal de contas, você vai investir bastante tempo do seu conhecimento transmitindo para essa pessoa, ela entendendo quais são os processos da organização. Mas o que vai trazer sustentabilidade também, não é só isso, que faz parte, são os valores que estão alinhados. Então, ela vai sentir muito mais feliz se ela sente que os valores dela estão alinhados com os valores da organização. E também a organização vai ganhar com isso.
também. A cultura empresarial está conectada? Tem a ver com isso? Também está conectado. Nesse primeiro momento, o que a gente avalia? A parte emocional. Porque, querendo ou não, os resultados dela, 80% vai ser por conta desse que é essa parte emocional. Então, é importante a gente acessar isso no ser humano. Como é que ela funciona emocionalmente? Como ela funciona também, claro, psicologicamente. Então, tem algumas perguntas que vai trazer chaves para ela, de como ela funciona. Então, a gente pergunta, como você trabalha sob pressão? Não é só isso. Coloca para ela uma situação. Então, como a gente, voltando aqui, o que você entrega, assim, de forma natural, rápida? Que muitas vezes, assim, numa velocidade diferente de outras pessoas. O que você sente que você entrega, assim, de uma forma muito mais rápida, veloz e natural? Profissionalmente falando. Profissionalmente falando. Acho que a estratégia de onde você consegue capturar potencial cliente é uma coisa que não preciso fazer muito esforço. Sim. Está embasado em muito conhecimento, né? Porque eu acabei estudando muito para poder achar essa resposta. Talvez, inclusive, está conectado com um pedaço da resposta que eu faço ali enquanto eu estou conversando com o cliente, que uma empresa para fazer absolutamente qualquer coisa, seja vender, arrumar o financeiro, arrumar o RH, contratar e tal, ela testa uma infinidade de possibilidades. Então, sei lá, para você adquirir um potencial cliente, existem 1000 formas de você conseguir achar isso. Mas para cada tipo de empresa, para cada tipo de serviço, ou produto, indústria, existem alguns grupos que você consegue, em vez de você testar 1000, você consegue testar 100 para aquele tipo de negócio. E conforme o tempo vai passando, você vai vendo que, na verdade, nem são 100, são às vezes uns 3 ou 4. Só que o cara que está do outro lado, o cara que está empreendendo, está montando negócio e não passou por essa jornada ainda, ele ainda não trilhou essa jornada, ele está testando uns 100. Isso, inclusive, é uma coisa que eu vejo de muito valor num projeto de consultoria. Claro. Fala, cara, ao invés de você testar esse monte de coisa, testa só essa meia dúzia aqui. Sim. Diminui o seu rol de teste para uma parte que seja muito eficiente. Eu acho que aí tem a ver com o que eu faço, claro, voltado na parte comercial, mas eu vejo que a consultoria aplica isso dentro dos seus respectivos clientes, né? Uma consultoria que entra lá para organizar o financeiro. Fala, bicho, em vez de você testar várias formas de você controlar a sua parte financeira, testa essa meia dúzia aqui, porque isso aqui vai funcionar. E aí, a sua chance não é mais 1%, é 30%, 40%, 20%. Então, você aumenta muito a chance de acerto. E aí, eu acho que é onde eu consigo trazer um maior valor mais rápido dentro da minha proposta de valor. Cara, em vez de você testar um monte de coisa, vamos testar essa meia dúzia aqui. E aí, ao invés do cara testar 2, 3 anos para conseguir tirar o negócio do chão, a gente faz isso em 30 dias. Maravilhoso. Mais ou menos assim que eu enxergo. Olha, traz velocidade nos resultados. Então, quando você me responde isso, incrível, porque eu vou entendendo também, além do seu valor, no sentido dos valores, mas eu entendo o seu valor dentro desse projeto, dentro dessa organização, enfim. E aí eu vou compreendendo o que a gente chama de zona de fluxo. Aquilo que você entrega naturalmente, aquilo que você traz com velocidade, você acelera resultados, isso provavelmente está na sua zona de fluxo. Então, tudo isso eu fazia de forma, na entrevista, perguntas que iam me dando indícios. Só que, no final, eu descobri que existe uma ferramenta validada cientificamente, que já dá todo esse diagnóstico, que a gente compreende onde é que está a zona de fluxo, onde é que está a zona de esforço, onde é que é o potencial, como é que essa pessoa funciona emocionalmente. Então, não preciso fazer uma entrevista lá, sei lá, de horas com aquela pessoa para compreender ser humano. Hoje já existem tecnologias que promovem exatamente essa compreensão que ajuda a dar uma devolutiva para você, por exemplo. Olha, Guto, eu percebo que você é uma pessoa mais realizadora. Então, pessoas que são mais realizadoras são pessoas assim mais rápidas, mais estratégicas, com foco no resultado, diretas, objetivas. São pessoas que naturalmente gostam de desafios, gostam de ser impulsionada. Quando tem um problema, provavelmente você tem um pouco de realizador. Total. Aí, né? Nossa, eu chego na estabilidade, me deixa louco. Eu vejo a empresa tá tipo assim. Ela pode até estar em crescimento, mas se ela está crescendo do mesmo jeito, já me deixa completamente desconfortável. Então, e aí a gente vai para um ponto fundamental. Se eu te colocar num lugar onde você vai ter que lidar com muitas burocracias... Nossa.
Não, já peço demissão na hora. Pois é, você vai desmotivar. Aí o colaborador, a pessoa está desmotivada. Eu não estou falando só de colaboradores aqui. Você talvez esteja passando por isso. Então, isso aqui é autoconhecimento, tá? Então, grava Sim. isso aqui, essa informação. Porque isso aqui foi divisor de águas na minha vida. Entender como o ser humano funciona, mas, em primeiro lugar, eu queria entender como eu funcionava. Eu não tinha essa compreensão. Então, nós temos 4 perfis básicos, que, na verdade, são potenciais de talentos. E aí tem pessoas que são mais realizadoras. Se você coloca ela para lidar com coisas repetitivas, a mesma coisa todo dia, e burocracia, isso desmotiva, cai a produtividade, e isso interfere na qualidade de saúde dela, porque ela não se sente que está dentro da potência, e mais do que isso, né? Ela não está sendo útil, é como se ela não estivesse sendo útil. Ela não tivesse mais esse gás, essa motivação para fazer acontecer. E tem as pessoas que vão estar mais voltadas, que a gente chama de um motivador, que é aquelas pessoas mais comunicadoras, gostam de relacionamentos, fazer network, gostam de ter essa liberdade de sair, de fazer os seus horários, de estar em conexão com pessoas, de começar a trazer ideias, porque são pessoas bem inovadoras, assim como os realizadores também são inovadores, tá? O motivador também tem esse lado, mas só que ele é um pouco mais inovador no sentido assim, podia ter até uma fábrica de ideias para quem é motivador, porque é muitas... O Diego, por exemplo, que faz parte da nossa equipe, motivador nato ali pra gente. Sempre tá ali, tendo ideias, inovando, gosta de pessoas, faz conexões. E nisso a gente entende que essa é uma boa pessoa para ser um representante comercial. Mas aqui eu não vou falar de funções, porque tem outras funções dentro da organização. Pode ser relações públicas. Sim, ok. Tá? Faz sentido. Faz todo sentido. Então, a gente entende, entendendo a zona de fluxo dela, onde a gente vai colocar. Então, essa ferramenta, que é o Raio-X Assessment, que é o Raio-X comportamental, que faz parte da nossa empresa, traz essa metodologia científica para começar a compreender isso. Aí tem as pessoas que são harmonizadoras. Quem são os harmonizadores? São pessoas muito boas para lidar com questões mais burocráticas, só que ela vai precisar de um tempo maior de planejamento. São pessoas extremamente planejadoras, são pessoas que sabem lidar com coisas que têm esse detalhe, mas, ao mesmo tempo, vai precisar entregar com uma boa qualidade, vai precisar de um tempo, a confiança, aquela pessoa leal, que você entregar para ela, ela vai te devolver. Só que vai levar um tempo maior, porque ela não é tão rápida como motivador e como realizador, mas ela entrega com qualidade e ela vai estar muito mais organizada. Ela é aquela pessoa que, dentro da organização, ela busca esse equilíbrio, ela busca estabilidade. Então, ela já não vai correr o risco de ter... ela prefere R$1.000 na mão do que 1 milhão voando aqui, entendeu? Então, ela não gosta de correr riscos, ela busca por segurança. Então, se tem aquela função Sou que casado com uma, inclusive. Então, pronto. Então, se você quer aquela pessoa, aquela função que não vai ter tanta rotatividade, que não pode ter, na verdade, tanta rotatividade, então, um perfil harmonizador, leal, que vai aprender, que vai absorver todo o conhecimento, vai buscar entregar isso na melhor qualidade possível, é esse potencial, né? Essa pessoa que seria legal. E aí tem os detalhistas, que são aquelas pessoas, assim, que encontra o erro onde nenhum realizador vê, porque ele quer entregar o resultado, o foco dele é entregar o máximo de resultado no curto tempo possível. O motivador está ali, ligado nas ideias, né? Tem o harmonizador que está ali planejando, que quer que tudo fique bem organizado, planejado. Aí vem o detalhista, peraí, vamos ver tudo que pode dar errado. Já vamos antecipar essas barreiras que pode dar errado e vamos elevar ainda mais o controle de qualidade dessa entrega. E ele é aquele gênio que vai começar a entregar esses pontos, né, de erros que poderiam acontecer com a maior qualidade. Então, a gente vê que cada pessoa tem a sua função dentro da organização e cada pessoa tem uma zona de fluxo. Por exemplo, o detalhista, ele ama lidar com processos, ele gosta de lidar com regras. Espera aí, quais são essas etapas para eu chegar a esse resultado? Isso é muito legal, porque quando a gente entende a zona de fluxo dele, ele entrega ainda com mais rapidez. E se outras pessoas estiverem complementando ele dentro dessa engrenagem, porque isso aqui é uma engrenagem, cada um dentro da sua função. Cara, é um sucesso total dentro da organização. E eu sinto que foi essa virada de chave que fez muitas das organizações que nós atendemos a elevar não só o nível de resultados enquanto financeiro, enquanto produtividade, mas elevar o nível de satisfação
Sim. dos Aí colaboradores. você diminui o turnover, né, O turnover da empresa e a qualidade de vida no trabalho, ela se eleva de tal forma, resolve comunicação, porque você vai entender como o outro funciona, eu entendo agora como você funciona, e eu sei o que eu posso te pedir, o que eu posso pedir, na verdade, a outra pessoa que vai me entregar com mais resultado. Eu vou compreender que muitos conflitos também que tinham de relacionamento, nossa, mas aquela pessoa fala de forma muito rápida, muito objetiva. Não, aquela pessoa é muito melosa. Não, é porque dentro daquela potência e como ela lida e a visão e compreensão dela do mundo é dessa forma. E aí a gente vai entender como se comunicar, não a partir do que eu sou, mas a partir do que eu vou ativar o melhor no outro. Olha que fantástico isso. Você saber como se comunicar, como se relacionar, como você vai comunicação é a colocar. essência da empresa, É né? a essência da empresa. Eu sou muito ruim, inclusive, nisso. É a essência da empresa. Começa por aí. E tem ferramentas validadas cientificamente que pode te ajudar através de um assessment, que é uma avaliação, te dá todos os índices de como está aquela pessoa, inclusive no índice de bem-estar, que é um diferencial da nossa ferramenta, que ele também avalia o índice global de bem-estar dessa pessoa, de um colaborador, qualquer pessoa. Se ela tem risco de ansiedade, de burnout, de depressão, talvez ela está num quadro psicológico aí delicado. E claro que tudo isso interfere na produtividade laboral. Sim. Tanto que no último ano foram afastadas 134%. Aliás, elevou o índice de afastamento em 134% ligados a transtornos mentais, de riscos psicossociais. Então, a gente precisa começar a olhar para isso. Tem muita pressão de trabalho, tem... Muita pressão de trabalho, muito complexidade. tudo. E provavelmente é porque a pessoa está no lugar errado. E muita parte disso é porque a pessoa está no lugar errado. E foi exatamente esse o ponto que eu comecei a identificar lá em 2005. Muito tempo. Só que eu não conhecia essas ferramentas validadas cientificamente. E aí eu me tornei analista comportamental. Fiz um estudo profundo de como funciona dentro do aspecto científico da neurociência, de toda essa funcionalidade do ser humano. E aí a gente trouxe isso para uma ferramenta que hoje é o raio-x, que tem aí trazendo essa visão global do ser humano para ajudá-lo não só a cuidar da saúde mental, da saúde emocional, como é que está tudo isso, mas as organizações saber como esse colaborador funciona para colocar ele no lugar certo dentro da zona de fluxo dele. Show. Eu quero puxar a sardinha um pouquinho para o meu universo, que é o universo de vendas. Ótimo. E entender e enxergar, às vezes, algumas dicas, algumas estratégias de como é que você faz essa parte comercial? Como é que você chega no empresário? Ou como você origina ele? Ou como você... Porque o conceito, o que você aplica, ele faz muito sentido, mas às vezes o cara não sabe que tem esse problema, que tem você para resolver esse problema. Então, eu queria entender como você desenvolveu os seus processos comerciais, os seus processos de venda, Maravilhoso. para daí sim começar a operar, né? Porque antes de você operar no cliente, você tem que vender para o cliente e, né, ter um contrato. Fantástico. Nossa, que pergunta fantástica isso. Gosto de trazer essa visão. Em primeiro lugar, criar rapport. Você vê o tanto que isso ajuda, inclusive, nas negociações comerciais. Sim. Partindo do princípio que eu estou compreendendo como o ser humano funciona, estou aqui diante de você, um grande líder de uma organização. Eu já vou começar a mapear o seu jeito de falar, as palavras que você escolhe. Tudo isso, no primeiro momento, para quê? Para eu criar rapport com você. Então, eu já sei, se você é uma pessoa mais racional, eu vou buscar falar de forma mais objetiva, mais racional. Eu vou me adaptar dentro daquilo que vai criar conexão com você. Então, eu sinto que, em primeiro lugar, a gente precisa criar conexão com as pessoas e compreender como ela funciona. Partindo desse princípio, eu gosto muito de trazer, nas parcerias comerciais, pontos de conexão. Seja do que a pessoa busca enquanto um desafio que está passando, né? E que eu já tenho dentro da minha história, dentro do que eu já atendi de algumas organizações. E nesse processo de venda, quando você acessa o outro, e aí a gente vai voltar a um ponto, fazer perguntas que você consegue acessar o outro. O que você mais gosta aqui na empresa? O que você mais, assim... Você percebe que tem sido um grande ponto de valor que a sua empresa existe e faz. Porque toda organização social, ela existe por um propósito maior. Então, você compreender por que aquela organização existe, para que ela está aqui. Né? Trazendo até isso como reflexão dentro dessa negociação, isso ajuda para conectar o líder com um propósito real.
do para que existe aquela reunião, para Sim. que a empresa existe. E aí, a partir do propósito, eu vou compreendendo como eu posso gerar impacto e valor dentro daquela organização. Então, no primeiro momento, eu vou fazer o quê? A necessidade básica do ser humano, eu vou ouvir. Uhum. Ouvir na essência. E esse ouvir na essência não é só ouvir o que ele está falando. É ouvir por trás do que ele está falando. O corpo fala. Então, Sim. o tempo todo o corpo está dando sinais. Ele está fechado, ele está travado. Teve alguma coisa que ele falou de um ponto que trouxe mais tensão ali no olhar. Para onde ele está olhando? Ele está olhando para o lado direito, para cima? Ele está lembrando? Ele está criando? Uhum. Ele está olhando para baixo? Ele está indo para um aspecto emocional? Isso são ferramentas que a gente pode estar utilizando dentro de um processo de vendas. Então, primeiro ponto, estou trazendo algumas estratégias aqui de compreensão para compreender aquela pessoa que está na sua frente. Tudo aquilo que ela está falando, ela está criando, ela está lembrando, ou isso tem um envolvimento emocional com a história dela? Porque, às vezes, quando ela olha para baixo, eu já entendi que isso aqui está afetando demais ela. Tipo, isso está sendo um desafio maior dentro da organização. Sim. E que isso está afetando em outros níveis. Então, ótimo. PNL total. PNL total. PNL. Explica, inclusive, para o pessoal, porque às vezes você vai pegar uma pessoa que não sabe o que é PNL. É uma programação neurolinguística que traz essa compreensão de como o ser humano funciona e de acordo com as palavras, os movimentos prováveis dos olhos, a forma como está colocando, se está à vontade, né? Então, por exemplo, se uma pessoa... Vou dar uma dica aqui. Se a pessoa está... Uma mulher está com a bolsa o tempo todo aqui, isso pode trazer sinais de insegurança, isso pode dizer que ela não está se sentindo tão confortável ainda. Então, ela traz para essa bolsa aqui esse sentido de trazer essa segurança. Então, são alguns pontos prováveis que é para a gente olhar. Se a pessoa o tempo todo está fechando, está aqui com as pernas cruzadas. Deixa eu voltar. Não esquece do microfone. Com as pernas cruzadas, com os braços cruzados. Ela está extremamente fechada para o que você está falando. Então, não adianta você continuar falando. Você precisa... Desarmar ela primeiro. Desarmar. Entendeu? Dissolver essa barreira. Então, tem alguns pontos que eu vejo que, antes da gente falar de uma proposta comercial, de uma venda, você precisa fazer esse mapeamento. E tudo isso é raio-x. É fazer um raio-x comportamental daquela pessoa. Perfeito. Então, trazendo para o ponto de vendas específico, a gente perceber como é que a gente pode vender para aquela organização alinhado com o que é o valor para aquela pessoa. Lembra que a gente falou sobre os valores? O que é o valor para a pessoa? Ele quer o quê? Tem pessoas que o valor é liberdade. Para você, por exemplo, um dos valores é família. Pode ser que para ele seja resultado. Então, eu vou falar alinhado com os valores dele. O que eu posso gerar de transformação, alinhados com os valores da organização e o valor dele. E aí, eu sempre gosto de dar... Vou chamar de presente para a organização. Eu sempre gosto de mostrar qual impacto que eu já posso gerar. E eu gosto de dar de presente um mapeamento comportamental. Para ele se compreender como ele funciona, para ele compreender como as pessoas da organização dele funcionam. E na parte de vendas, até cada colaborador, ele vai ter uma função dentro da área de vendas. A gente falou sobre 4 perfis mais evidentes aqui. Então, por exemplo, o realizador é ótimo para captar. É aquela pessoa para fechar o negócio. Nossa, o realizador deixar uma venda passar para ele é a morte. Ele passa por cima até da saúde, que isso não é o ideal. Mas ele quer vender. O negócio dele é fechar contrato. Ele faz de tudo, ele pensa, ele cria estratégias. E vamos lá. Qual é o foco dele? Resultado, fechamento. Então, se você quer uma pessoa para fechamento de vendas, realizadores. Se você quer aquela pessoa que vai abrir negócios, que vai trazer muita gente, fazer esse network, aí no processo de vendas é um motivador. Se você quer aquela pessoa que vai trazer esse planejamento dentro da organização, aí é o harmonizador. Mas se você quer aquela pessoa que vai analisar todos os contratos técnicos, também precisa, né? Sim. Trazer toda a formalidade jurídica, trazer todas as seguranças para o negócio, aí já é a pessoa detalhista. Então, dentro do processo comercial, eu já mostro, que é a minha área, né, comportamental, como eu já posso gerar um grande impacto no primeiro momento dentro da organização, ajudando ele a se compreender as lideranças dele, todos os colaboradores, colocar a pessoa certa no lugar certo. Então, eu sempre ofereço um assessment como presente. E, você faz um diagnóstico. Faço um diagnóstico já para ele. Legal. Né? Independente de todos os movimentos que a gente vai fazer na organização, dentro da consultoria, da mentoria, eu já trago uma ferramenta de alto impacto, com 15 minutos, ele responde e já tem ali um relatório, um diagnóstico preciso, profundo.
que aí a gente já vai trazer muitas compreensões. E aí ele vai compreender a partir de como ele funciona, como ele pode também colocar as pessoas certas no lugar certo. Então, o processo comercial, no primeiro momento, eu já faço um briefing, compreendo como ele funciona, mas já deixo ali algo que já vai trazer valor para ele já sentir tudo isso. Perfeito. Isso aí é técnica, né? Eu acho que tem muita gente que acaba fazendo de forma empírica, né? Você vai fazendo, vai aprendendo, fala assim, é melhor eu andar por aqui, andar por ali, mas para explicar um pouco para a galera que está vendo agora, mas Sim. você gerar valor antes de você cobrar valor, é basicamente isso que você faz, né? Você entregar inclusive é um gatilho mental, né? Um dos 31, que é... Reciprocidade Exato. também. E o né? gatilho da dívida, porque a pessoa, ela se sente em dívida com você, porque você entregou o valor para ela antes de você cobrar o valor dela. Faz muito sentido. Eu conheço várias empresas de consultoria, inclusive a minha, eu entrego um diagnóstico antes de qualquer coisa, porque a gente precisa resolver um problema e entender o que a empresa, o momento que ela está e o que ela está passando. É necessário, né, de qualquer forma, porque senão você simplesmente sai fazendo um monte de coisa que às vezes a empresa não precisa. E eu tenho uma vontade genuína de, sabe, ajudar a organização. Quando eu sento com uma pessoa, de verdade, eu estou ali de alma, de coração aberto para ouvir, na essência, aquela pessoa, mas eu estou com uma vontade genuína de gerar um impacto e ver como a gente trabalha muito com organizações regenerativas, como a gente pode regenerar a organização. Então, eu acho que isso também é muito importante trazer, que seja real. Eu sinto motivada por fazer isso. Se eu não recebesse dinheiro nenhum, que também é uma pergunta que eu gosto de fazer, que eu esqueci dessa. Se dinheiro não existisse, se você não precisasse de nada, de nenhum retorno financeiro por nada que você faz. O que você faria? O que você faria? Essa pergunta é boa. Essa eu uso no meu script de... Então, pronto. Eu gosto muito dela, porque eu faria exatamente o que eu faço hoje, mas nem sempre foi assim, sabe? Eu faço exatamente eu faria exatamente o que eu faço hoje. Eu amo desenvolver pessoas. Eu amo reprogramar essa parte mental, de trazer essa nova mentalidade. Entender que a gente pode desprogramar esses padrões limitantes. E na organização não deixa de ser diferente, né? O que a gente está ali é desprogramando programas que muitas vezes estão criando adoecimento. Sim. Então, como está a saúde da sua organização? Como você sente que está a sua organização hoje? Como eu posso te apoiar para elevar essa qualidade de vida? Não só dos colaboradores, mas a qualidade da saúde da organização. Então, isso me motiva, isso me traz um impulso, né? E isso me traz também, assim, no nível mais profundo, esse sentido maior da minha existência aqui, nesse curto período que a gente passa. Proporcional, né? Proporcional. Tem, 2 minutos. sei lá, mais ou menos 30, 40 anos de trabalho, e aí o resto é antes, quando a gente é criança, e depois... É muito curto. A gente tem que aproveitar ao máximo nesse agora. E é bom trabalhar com o que a gente gosta, fica mais fácil. Fica muito mais fácil. O que eu sonho, na verdade, para todo ser humano, é que possam estar dentro da sua zona de fluxo, sabe? Com qualidade de vida, fazendo o que faz o seu coração vibrar. Sim. Que toda a humanidade vai receber isso como uma contribuição, como um benefício, como um impacto. E para de trabalhar, né? Porque quando você trabalha o que você gosta, você não trabalha mais. Você não trabalha mais, né? O que a gente está fazendo aqui? Sim. A gente está, de certa forma, trabalhando, mas ninguém diz que isso aqui é trabalho, porque isso aqui faz parte das sementes, do legado, de toda essa programação que a gente quer deixar no mundo, de toda essa transformação que a gente quer deixar no mundo. Então, para mim, isso tem muito valor hoje, sabe? Exatamente de as pessoas compreenderem quais são os seus talentos. E tem uma roda que eu gosto muito, né? E não fugindo tanto, que se chama Ikigai, que muitas pessoas conhecem, mas também eu percebo que muitas pessoas desconhecem. Que ela é muito simples, ela avalia 4 dimensões, assim como a gente tem 4 perfis. Só um instantinho. Pedro, procura aí Ikigai, coloca aqui na televisão, que daí a gente consegue mostrar e ela consegue apresentar aqui pra gente. Ai, que ótimo. Então, Vai pesquisa aí. uns segundinhos até achar como é Com K. I-K. Ikigai com K. Ok. Ikigai. É uma ferramenta simples, eu tive acesso a ela aproximadamente em 2010, 2011, e que faz muito sentido. Assim como nós temos 4 perfis comportamentais muito mais evidentes em nós, né? Sempre tem mais um evidente, mas nós temos 4
potenciais básicos, nós temos também 4 dimensões para serem olhadas dos seres humanos que nos conecta com o nosso propósito maior. Então, a primeira dimensão, daqui a pouco vai aparecer, é que Espero que sim. Porque o Pedro, eu não consigo ouvir o Pedro do lado de lá falando, pelo amor de Deus, eu não estava preparado para isso. Mas é isso, quem sabe certo. faz ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Faz aí, Pedro. Então, Tadinho. o Ikigai, ele é uma ferramenta simples que vai ajudar exatamente a trazer essa compreensão sobre um sentido maior da existência, o seu propósito. E tem uma pesquisa, como surgiu? Vamos falar como surgiu o Ikigai. Existia um estudo e tinha uma cidade... Ó, vamos ver se vai aparecer aí. Boa. Boa. Isso aí. Vai em imagens, que daí a gente consegue abrir um gráfico grande aí, mas é exatamente assim. Esse tá bom? Pode ser em português. Pronto, pode ser esse daí. Gratidão, Pedro. Vê se você consegue colocar ele em tamanho maior. Perfeito. Então, vamos lá. Ikigai é uma palavra japonesa que significa razão de ser. E aí eles foram pesquisando uma cidade, por que as pessoas tinham uma longevidade tão grande, assim. Tinha uma cidade no Japão, agora eu esqueci o nome da cidade, gente. Depois pesquisa aí, Pedro, qual é o nome da cidade. Agora me fale. Que tinham pessoas que viviam até os 104, 110 anos. E numa saúde imensa, assim, de continuar trabalhando até os 100 anos de uma forma muito produtiva. E aí, foi fazendo uma pesquisa do que acontecia e perceberam que tinham estados psicológicos que mantinham essas pessoas, o quê? Na ativa. Aí, significa razão de ser. Essas 4 dimensões, a primeira que eles identificaram é que as pessoas tinham muita conexão com o que amavam fazer. Então, a primeira dimensão, o que eu amo fazer? O que faz meu coração vibrar? O que gera uma paixão genuína, que traz essa motivação quando eu acordo todo dia? Então, o primeiro ponto é você compreender quais são aquelas áreas que conectam com o que você ama. E, às vezes, a gente esquece. E, muitas vezes, um hobby que você faz hoje, ele pode se transformar numa profissão. E eu conheço muito isso. Já passaram mais de 22 mil pessoas pelos meus processos de transformação. E uma coisa que eu mais vejo é as pessoas fazerem uma transição de carreira, porque às vezes elas estão desalinhadas mesmo dentro do contexto, não só profissional, mas o que ela faz na vida. E aquilo que era um hobby para ela se transformou numa profissão hoje e ela ganha muito bem por isso. Então, ok. Então, aí a segunda dimensão é você começar a compreender o que você é bom em fazer. O que você faz naturalmente? Quando eu perguntei bem assim, o que você faz de forma natural, mais rápida, que não tem esforço? Aqui a gente está olhando o que você é bom em fazer. Só que não é só isso que é importante a gente olhar. A gente também tem que compreender o que você pode ser pago para fazer. Porque nós vivemos dentro de um sistema, de uma programação, que é importante a gente identificar o nosso valor para o mundo. Então, quando a gente para e avalia o que eu ganho para fazer, você vai começar a pensar, tá, o que você pode ser pago hoje? Com todas as habilidades, com todos os talentos que você tem, com tudo que você é bom, o que você pode ser pago? E, por último, a gente vai compreender o que eu faço que é bem para o mundo, o que o mundo precisa e que eu posso entregar esse valor. Quando a gente tem essa compreensão do que eu amo fazer e o que eu sou bom em fazer, você vai encontrar dentro dessa interseção a sua área de paixão. Olha que maravilha. E isso vai te dar o quê? Combustível, energia para continuar fazendo o que você faz. Isso faz toda uma diferença dentro do aspecto da saúde psicológica, da saúde emocional. Porque a gente precisa estar conectado com isso que motiva. Quando a gente se conecta com o que é bom para fazer, o que pode ser pago para fazer, aqui é onde a gente identifica a sua vocação. Olha que legal. Dentro da interseção do que você pode ser pago para fazer e o que o mundo precisa, aqui você vai encontrar um grande ponto da sua profissão. Ter essa clareza do que você pode entregar no sentido profissionalmente. E quando você traz essa compreensão que o mundo precisa e o que você ama fazer, dentro dessa interseção está a sua missão de vida, tá? Que você pode entregar enquanto missão. E aqui não necessita diretamente entrega de um valor financeiro, mas é o que você traz como impacto para o mundo. Mas quando você traz essa compreensão da sua paixão, da sua vocação, da sua profissão e da sua missão, no centro de tudo isso você vai encontrar um sentido maior, que muitas pessoas chamam de propósito. Então, a gente pode ter vários propósitos na vida, não só um, e a gente pode criar, inclusive, esses propósitos. Mas, dentro desse ponto do Ikigai, o que a gente vai ter? Uma vida mais agradável, uma vida mais produtiva, uma vida mais plena, uma vida mais significativa. E dentro desse círculo, dessa roda, que é um fluxo, na verdade, que eu vejo, a gente vai ter muito mais qualidade de vida, muito mais saúde, muito mais bem-estar.
Então, por isso que eu gosto muito dessa ferramenta de trazer essa compreensão, de olhar para essas dimensões. Eu sinto que é um ponto básico de todo ser humano e que isso vai colocar, assim, não só dentro das organizações uma melhor produtividade, mas isso vai trazer também para ele um sentido maior de sua existência. É, assim, uma verdadeira aula. Isso aqui vai dar um belo de um corte. Depois a gente vai fazer um corte e deixar só esse pedaço aqui, porque eu já ouvi algumas vezes, né? Eu hoje me sinto profissionalmente falando, né, no Ikigai, porque eu tô dentro dessa composição. Não foi fácil, não foi trivial. Não foi? Já quis mudar 1 bilhão de vezes, já mudei mais outro 1 bilhão de vezes. E não é fácil, especialmente. Eu acho que a maior dúvida que eu tive no meu ponto é: será que eu já cheguei a experimentar aquilo que eu amaria fazer? Porque depende de experiência, né? Hoje eu não faço o que eu nem conhecia que poderia ser feito quando eu tinha 18, 20 anos. Claro. E aí isso foi sempre uma dúvida que meio que me assombrou, assim, de será se o meu Ikigai está num ambiente que eu sequer experimentei, sei lá, na medicina, por exemplo? E aí, como é que eu vou apostar na medicina? Que são 6, 7 anos de curso, mais um monte, né? Tem uma série de fatores em cima disso. Como é que eu vou experimentar um universo, que é um universo, né? Medicina, por exemplo, para saber se meu Ikigai está lá. Aí eu vou, aposto, puta, fica uma jornada lá naquele ambiente e chega lá e fala, puta, eu não estava aqui. E aí isso eu vou acontece pra onde demais. depois? Como é que como é que você pode orientar uma pessoa do ponto de partida do momento que ela está, supondo que ela não está no Ikigai dela, para ela reconhecer onde pode estar sem ela sair apostando 10 anos da vida dela para chegar num outro ponto e falar, puta, não era aqui também. Cara, gratidão por essa pergunta, gratidão. Guto, eu passei por isso. Eu fiz um curso de Direito, porque era o curso que meus pais acreditavam que era o melhor curso para mim. E eu, muito inexperiente, 18 anos, exatamente. Eu também. Você foi dessa linha aí. 18 anos, o que você escolhe? Muita responsabilidade para você fazer uma escolha. E, para mim, naquele momento, tinha outros desafios que eu estava passando também. Eu sinto que tudo parte do autoconhecimento. Então, eu convido uma pessoa, assim, para fechar um processo terapêutico com uma profissional responsável. Gente, é um investimento isso. Encurta caminhos. Sim. Uma pessoa Total. que vai te ajudar dentro do processo de autoconhecimento, que vai olhar para pontos ocultos que nem você enxerga. O que aconteceu quando eu estava contando essa história com o Tiago, né, que foi esse gestor dessa clínica odontológica? Ele começou a enxergar em mim pontos fortes de qualidade que nem eu mesma enxergava. Agora, imagine se você tem uma profissional qualificada para isso, para te ajudar a fazer, por exemplo, uma ferramenta como essa que a gente tem, que é um assessment, para compreender como você funciona, quais são suas áreas de fluxo, qual a sua zona de esforço, quais são os seus talentos, quais são os seus potenciais. Então, eu acho que qualquer decisão parte de um autoconhecimento. E hoje, agora, a gente tem ferramentas para isso. Sim. Muito mais eficazes, muito mais validadas do que só uma conversa. Então, eu sugiro fazer o raio-x. Primeiro ponto, assim, hoje eu acho que eu começaria fazendo um raio-x, seja de qualquer espécie, mas que trouxesse um diagnóstico profundo para mim, tá? Isso é aquele... eu estou procurando a palavra certa, mas é aquele estudo comportamental para você ver qual a sua possível profissão, coisa do tipo, ou isso é um pedaço dessa equação? É um pedaço, porque existem várias ferramentas. Tem avaliação que vai trazer esse estudo vocacional, que essa roda traz aqui. Vocacional, era isso que eu queria lembrar. Tem testes vocacionais que podem ajudar. Então, existem várias ferramentas. Não fique só em uma, tá? Pode ir em várias. Então, hoje, o que eu recomendo? Para além do teste vocacional, eu recomendo uma análise de talentos e de potenciais. Existem vários no mercado. Não vou falar aqui nenhuma, mas assim, vou puxar para a gente, que é o raio-x comportamental, mas existem vários no mercado. Eu posso deixar na descrição do vídeo e a pessoa entra lá? Pode deixar. Então, depois a gente vai colocar na descrição do vídeo. Se você assistiu até aqui, aí você pode entrar lá, clicar e fazer o raio-x. O raio-x. E aí, o que acontece? Esse raio-x, o que ele vai dar? 21 dimensões do seu ser. Como, por exemplo, até na área de vendas, qual seria na área de vendas a sua melhor função? Qual o seu estilo de liderança? Qual o seu estilo emocional? Como você funciona sob pressão? Até para você ir para o mercado de trabalho, para você entender como você funciona. Porque também, às vezes, a pessoa não vai poder só ficar estudando. A pessoa vai precisar trabalhar e estudar ao mesmo tempo. E aí?
Então, eu acredito que parte de um autoconhecimento de como você funciona, como você lida em situações. E aí, a gente vai encontrar também os pontos de desafios, que entra numa outra esfera, que eu também recomendo. Então, aqui eu vou puxar agora para a parte de reprogramação. Porque, por exemplo, hoje eu estou aqui falando num podcast com você. Mas quando eu estava lá aos meus 18 anos, o meu maior desafio era me comunicar. Eu tinha medo de falar em público para várias pessoas. Se fosse uma pessoa falando, eu até que conversava. Mas se fosse uma câmera me filmando, acabou. Eu já tive febre, eu já tive dor de barriga, eu já tive dor de cabeça, eu já tive tudo que você pensar na vida. Isso me travava, porque eu não crescia profissionalmente. Sim. Eu tinha muito conhecimento, eu tinha bagagem. Eu cheguei a um ponto que eu já estava morando aqui em Brasília, eu já tinha mudado da Bahia para Brasília, e eu não conseguia simplesmente fazer uma apresentação se tivesse 5 pessoas aqui dentro da sala me olhando. Tipo uma reunião de venda. Uma reunião de vendas eu não conseguiria. Se tivesse um conselho, como eu já passei, né, várias vezes agora. Um conselho diretivo, um conselho ali. Não conseguia, entendeu? E o quanto isso interfere nos nossos resultados. Muito. Muito. Então, outra coisa, eu acho que até junto com o autoconhecimento, a gente começar a identificar quais são essas travas, essas barreiras, esses bloqueios. E antes eu considerava a comunicação como o meu grande ponto fraco. Fazer o que eu faço hoje, dar palestras, participar de congressos e daí vai, jamais. Para mim, será assim muito distante. E aí eu comecei a compreender que tinham, sim, programas que estavam rodando, só que estavam de forma limitante, disfuncionais e que estavam impedindo de crescer em várias áreas da minha vida. Então, olhar para essas crenças limitantes, olhar para esses pensamentos disfuncionais, olhar para esses programas que estão aí rodando e que, de alguma forma, não estão mais contribuindo com a sua vida. Dissolver tudo isso. Por quê? Nós somos programados para algumas coisas. Tudo que nós vivemos na nossa infância, dos 0 a 7 anos, ficou registrado. Tudo que a gente vivenciou dentro da gestação, né, da nossa mãe, ali no nosso útero, também ficou. E a gente vem com esses programas nível genético. Então, se a mãe ficou muito num padrão de medo, de insegurança, aí as pessoas se sentem inseguras e não sabem por quê na vida. Porque vem com essa programação. Às vezes tem uma experiência, sofreu um bullying, não lembra disso. Ou alguém falou algo que trouxe um forte impacto, ou viveu uma experiência de forte impacto emocional. Tudo isso interfere na formação do ser humano. Então, às vezes, a pessoa tem um conhecimento, tem uma potência, mas ela não consegue ativar porque existe um bloqueio. E isso Sim. é possível a gente desprogramar. Existe uma metodologia que hoje eu aplico, chama reprogramação terapêutica, é uma metodologia que eu desenvolvi com base em 20 anos de estudo, de todo esse autoconhecimento próprio e científico dentro da psicologia, da neurociência, da neuropsicologia, do poder da reprogramação. Então, são 4 fases. Que eu quero deixar isso aqui, né, que eu acredito que tem muito valor quando a gente compreende. Nós viemos programados. Existem coisas que, se você não está entregando o resultado, é porque existe uma barreira. O primeiro passo é a desprogramação. É você começar a trazer isso para a consciência, olhar para esse ponto oculto e retirar exatamente isso que, de alguma forma, trouxe algum benefício, mas que, nesse momento, está gerando impacto nos seus resultados de forma negativa. Então, o primeiro passo é desprogramar. O segundo é você trazer essas novas programações que vão te empoderar, que vão te fortalecer, que aí vai a reprogramação, que é onde você vai pegar. Pense como um sistema de computador que está com vírus. Está cheio de vírus, de todas essas vivências e experiências passadas que você se comporta de determinada forma e você não sabe por quê. É inconsciente. 95% dos nossos comportamentos eles estão sendo direcionados pelo nosso inconsciente. Sim. Enquanto a gente não trazer para o consciente, a gente não consegue mudar. Traz agora os novos programas. Limpa, tira esses vírus, traz esses novos programas, essas novas sementes. Instala os novos softwares. Aí a gente tem que trazer o quê? Novos hábitos. Para sustentar isso. Não é só falar uma vez, não é só programar uma vez. É importante a gente trazer isso quanto estilo de vida. Então, eu sempre incentivo as pessoas a trazer um novo comportamento que vai trazer exatamente esse comportamento de forma natural. E, por último, trazer virtudes que vão sustentar isso na sua vida. Então, é isso. Um outro ponto, faz essa desprogramação, essa reprogramação, identifica o que está aí te limitando de alguma forma, que eu sinto que, após o autoconhecimento, no nível mais profundo, é você trazer esse estado natural de ser dentro da sua potência e ativar todos esses aspectos de potência que já existe aí, que só tem uma barreira te travando. E a pessoa que se sentiu impactado por isso, ele vai procurar
que tipo de profissional? Onde ele vai achar uma jornada? Porque ChatGPT não vai dar muito certo Não vai pra dar isso. certo, vai dar errado. Nossa, mas o ChatGPT viaja, de verdade. Não busquem ChatGPT, pessoal. Eu mesmo, que quando eu faço alguns comandos, eu falo, nossa, que viagem. Reprogramadores, não profissionais que trabalham dentro do campo da neurociência, que são reprogramadores mentais, emocionais. Agora mesmo a gente vai dar uma formação de reprogramadores com essa metodologia da reprogramação terapêutica. Então, todos esses tipos de profissionais que trabalham nessa investigação do nível do subconsciente, que é esse olhar mais profundo do ser de forma integral, olhando o aspecto mental, emocional, energético, físico e relacional, porque nós temos todas essas dimensões, é um bom profissional para atuar nessa área. A psicologia ajuda até um determinado nível, ela tem o seu valor. As terapias integrativas também, tem muitas terapias integrativas, como Theta Healing, barra de Access, tudo isso vai complementando. Uhum. Mas o bom mesmo é um profissional que olha para todas essas dimensões de forma integral, para reprogramar no nível do subconsciente. Então, são reprogramadores Ok. Psicólogos, psicoterapeutas. que trabalham dentro da linha de reprogramação, Ok. que acessa o subconsciente. Pra gente fechar com chave de ouro aqui. O que vem pela frente? Qual que é o seu projeto de crescimento, das consultorias? O que você já projeta, assim, para você os próximos 6 meses, 1 ano? Boa pergunta. Eu estou com um projeto agora, partindo do ponto, né? O que faz seu coração vibrar. Uhum. Hoje eu estou com um projeto que é o Reprograme Mulher, que é uma comunidade de mulheres. Na verdade, é uma plataforma, um aplicativo de saúde emocional, de saúde mental. Na verdade, é de saúde integral, porque a gente tem sempre essas dimensões, trazendo esse olhar do mental, emocional, físico, energético e relacional. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando toda essa metodologia, toda essa bagagem de vida e transformando tudo isso em uma plataforma online que as pessoas possam pedir apoio emocional, que elas possam continuar se desenvolvendo, sentindo motivadas para fazer esse autocuidado dentro desse campo e passar por uma metodologia segura de reprogramação. Uhum. Então, lá, isso que eu falei das 4 fases da desprogramação, reprogramação, programação e sustentação, lá tem na nossa plataforma, tá? Então, a gente criou trilhas de autoconhecimento, trilhas de reprogramação. Então, esse projeto que está vibrando no meu coração, que a gente está trazendo esse impulso no próximo semestre, é de estar alcançando 1.000 mulheres, é a nossa meta, para levar essa saúde mental e emocional. E, junto disso, nós temos também o Potencialmente, que é voltado para as organizações, que é levando saúde também mental e emocional para as organizações, trazendo esse olhar de colocar a pessoa certa no lugar certo, mas, para além disso, fazer com que ela se sinta feliz, mais produtiva, estar na zona de fluxo. Então, tudo isso a gente implementa nas organizações. E agora existe uma norma regulamentadora, que é a NR1, que mostra os riscos psicossociais que, muitas vezes, algumas organizações estão enfrentando e como a gente pode sanar tudo isso. Então, veio uma norma para justamente trazer essa regularidade. Espera aí, a gente precisa olhar para esses contextos. Está acontecendo muita coisa, muita gente enfrentando questões de burnout, depressão, ansiedade, que são transtornos mentais. Essa é a questão do momento. Então, não tem como uma empresa crescer se ela está doente, se os colaboradores estão doentes, porque é um organismo vivo. Então, é um segundo projeto aí também que faz meu coração vibrar muito, de trazer esse olhar que a organização, a empresa é um organismo vivo e que, se os colaboradores, as pessoas que fazem parte estão adoecidas, ele também está doente, não tem como gerar. Não tem como. Não tem como produzir. Então, a gente quer levar essa saúde de uma forma global dentro das organizações também. E para as mulheres, em especial, porque o maior índice de pessoas que enfrentam ansiedade hoje, burnout, depressão, são mulheres. No ano passado, de todos os afastamentos que tiveram, 64% deles foram mulheres. Então, tem uma questão. A cada 10 pessoas que estão sofrendo de transtornos psicológicos hoje, mentais, 7 são mulheres. Então, tem uma questão, uma causa social que está envolvida, e isso me gera muita motivação, muito entusiasmo para atuar. Não, isso, assim, com todo o conteúdo, eu já te conheço de outros carnavais, mas por todo o conhecimento, né, tudo que você trouxe aqui pra gente, fica bem notório que você tem tudo para ajudar e orientar as pessoas que estão talvez perdidas, ou talvez ainda não encontraram seus respectivos propósitos. E eu fico muito feliz de você ter participado desse programa, contado um pouquinho da sua história, contado um pouco de como você gera valor e como você impulsiona
esse ecossistema que é vivo e está se desenvolvendo, né? Está cada vez Sim. crescendo mais. Então, Enza, eu queria de coração super te agradecer pela oportunidade de estar te ouvindo, guiando um pouco essa conversa, mas mais Gratidão. como ouvinte. E pode deixar o último recado pro pessoal, mandar o @, os links, né? Como é que a pessoa consegue te achar nas redes sociais, ou site, internet, né? Como você Maravilha, se maravilha. compartilha. Nossa, isso é tão vivo que, nesse momento, o Guto também está nos ajudando, né? Se complementando dentro desses processos dos perfis e dos talentos, das nossas potências. Gratidão por todo o apoio que você está dando para impulsionar Isso. esses projetos, para fazer acontecer. Com certeza. Afinal de contas, somos a impulsionadora Ares, que somos esses agentes regeneradores de empresas sustentáveis. Então, é isso que a gente quer levar, né? Essa regeneração, seja nas organizações, seja para mulheres, seja para todos esses pontos. Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer essa oportunidade de trazer todo esse conhecimento, um pouco da minha história. E, mais do que isso, desse propósito que eu acredito que é possível a gente viver com mais liberdade emocional, com mais qualidade de vida, com mais leveza. Muitas vezes a gente está num programa aí de controle, de aceleração. Agora chegou o momento da gente trazer essa consciência para o presente e compreender qual é o impacto e a transformação que a gente quer gerar no mundo. Então, eu quero dizer para você que existe aí toda uma potência, existe aí todo um legado que você pode deixar, existe um propósito lindo que você pode semear. E se você está precisando de ajuda, de alguma forma, de apoio, pode contar com toda a nossa rede, porque eu não estou sozinha, né? Nesses projetos existe toda uma equipe por trás que está aqui dando todo esse suporte para quê? Para te impulsionar nessa jornada, para que você possa estar no seu lugar, ocupando exatamente o seu lugar de fluxo. Então, tem os @ do Reprograme Mulher, tá no Instagram, tem o site reprogramemulher.com, que é o projeto voltado para esse autocuidado feminino dentro dessa saúde integral. Tem o meu Instagram, que é o Enza Laine. Lá também a gente está trazendo vários movimentos dentro desses impactos, sejam voltados para o impacto da mulher e para a parte organizacional. E tem a Impulsionadora Ares, que é dentro dessa união, que junto comigo está o Diego, a Cícera, que nós estamos dentro desse projeto, a Rosiane também faz parte, para que a gente possa impulsionar pessoas, negócios e organizações para viver de forma mais sustentável, mais leve. E vamos juntos nessa jornada. É isso. Enza, obrigado. Valeu Obrigado mais uma demais. vez. Obrigado demais por poder participar. E você que assistiu, chegou até aqui, não esquece de dar aquele like, se inscrever aqui no canal, né? A gente vai sempre trazer boas pessoas aqui, bons consultores, pessoas que ajudam a desenvolver pessoas e negócios para contar um pouquinho da sua história e mostrar como é que a gente consegue gerar valor. E seja sempre muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Obrigado, Enza. Vamos juntos. Tchau, galera.